às 19h30, aqui no nosso canal. Nós estamos dando início à live espírita da União Beneficente Allan Kardec, que vem a ser um centro espírita de filosofia kardecista, localizado na cidade de Dourados, na rua Ivinhema, número 5565, no Jardim Monte Líbano. Por esses dias, nós resolvemos estudar o Livro dos Espíritos. E aí houve aí a distribuição de questões para um grupo, né? E cada um vai falar a respeito da sua questão. Olha, gente, não se exige um primor de desenvolvimento intelectual, mas pelo menos que a pessoa leia, né? A pergunta e a resposta. Já está de bom tamanho para nós. Vamos então orar. Ó Deus Supremo, Criador de tudo e de todos, a vós nos dirigimos, ó Senhor, pedindo a permissão para falarmos em vosso nome. Auxilia nos nossos estudos do Livro dos Espíritos. Que tenhamos a proteção de Jesus, que tenhamos a proteção de Allan Kardec e de uma pleiade de espíritos de ideal e de trabalho. Ó Deus, visite cada lar que esteja ligado em nossa live na noite de hoje, levando um passe espiritual, levando carinho, amor, levando a paz. Se alguém tiver colocado um copo d'água próximo ao computador, que essa água pode ser fluidificada para ser ingerida após o término da nossa reunião virtual e possa servir de tratamento para uma série de mazelas. Então, meus irmãos, eu estou engripado. E por incrível que pareça, também está engripado. Todos nós. E meu tio Odilon também está engripado. Mas nós vamos tentar dar conta aí do recado, né? Eu vou então agora passar a palavra para o tio Odilon, que é ele que vai organizar aí a nossa live na noite de hoje. Ok. Gratidão a todos. Azia, André Luiz, Orlando, seu Sebastião lá de Maracaju, a Sheila, Luísa, sejam todos bem-vindos a esse estudo de O Livro dos Espíritos, na nossa quarta reunião sobre esse estudo. Nós ainda estamos no capítulo 1, que é o capítulo de Deus. Já fizemos 9 questões, né, que são, como todos sabemos, o Livro dos Espíritos é feito de perguntas
e respostas, perguntas feitas por Kardec, resposta oferecida pelos espíritos. Nós estudamos o primeiro título, que foi Deus e o Infinito, onde foi feito algumas definições sobre Deus e o infinito, de acordo com a nossa limitada ainda interpretação, né? E nós paramos na prova da existência de Deus. Começamos esse título. E hoje a nossa pretensão é fazer provas da existência de Deus e atributos da divindade. E as questões foram distribuídas em 4 questões, que é a nossa meta desta noite. A questão número 10, que está com a Sheila, a de número 11, que está com a Luísa, e a número 12 com a Maria Helena, e a de número 13 com o Orlando. Sem mais delongas, passemos então ao estudo do Livro dos Espíritos, e a Sheila está com a palavra. Boa noite, João Delmolim. Chegou o João também, eu estava aguardando a sua presença. Seja bem-vindo. Boa noite. Pode começar? Podemos começar. Então, a questão 10, que abre a parte dos atributos da divindade, como o tio Dilon já falou, né? É a seguinte: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? A resposta é curta: não. Falta-lhe um sentido para isso. Aí eu vou deixar os mais entendidos aí explicar para nós. Sim, é que é necessário, né? Que está bem claro, né? Muito bem. Eu acho que a gente poderia começar tentando entender o que é isso, né? Natureza íntima. O que é a natureza íntima de Deus? Como é que a gente. Pode o homem conhecer a natureza íntima de Deus? Aí vem a resposta dizendo que não, falta-lhe para isso sentido. E o que é essa natureza íntima? É o interior, né? Interior, né? A essência divina, né? Uma qualidade essencial, né? Isso. A qualidade dele essencial. Uma coisa que está lá no conhecimento mais profundo. E a resposta ela é bem curtinha, não. Falta-lhe para isso sentido. Qual sentido que está nos faltando, será? Para que a gente conheça Deus um pouco além daquilo que nós já conhecemos, ou acreditamos conhecer. Além do conhecimento, né? Eu acho que cada um de nós temos que nos melhorar intimamente também, conhecer nosso íntimo, que muitos de nós não conhecemos a nossa verdadeira essência, e para poder conhecer a essência divina. Então, por isso que falta sentido para isso, né? Para que a gente conheça a essência divina. Muitos de nós não conhecemos nem a nós mesmos. A gente não sabe o que a gente fez na vida anterior. Essa colocação é interessante, realmente. Nosso conhecimento é tão pequeno sobre nós mesmos. Como é que a gente quer conhecer Deus na sua profundidade, na sua essência? Por isso que diz, né? Falta-lhe um sentido. Então, nós estamos tateando, assim, né? Procurando. Por isso que nós estamos estudando a questão dos atributos, né, de Deus. Então, nós vamos tateando, assim, o que Deus é e o que ele não é, né? O que ele é, a gente às vezes tem muita dificuldade de saber, mas o que ele não é, a gente já tem algumas pistas, né? O que ele não pode ser. E daí acaba criando, então, esses atributos que o André Luiz, naquela palestra, colocou bem, né? São os questionamentos levantados pela filosofia lá atrás, né? Que Kardec colocou nessa questão. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Já passamos para a próxima. Quem mais quer contribuir? Eu entendo que ficou bastante claro esse comentário do senhor, né? Não tem como compreender a natureza íntima de Deus. Nós não temos, assim, nível evolutivo para isso, né? Temos.
Mas a gente tenta. A gente tenta. Melhorar. A gente tenta melhorar-se intimamente e tenta compreender, apesar de tudo, né? Quantas vezes eu já me debrucei neste começo do Livro dos Espíritos e li e reli várias vezes, tentando compreender a natureza de Deus. E a verdade é que eu cheguei à conclusão de que é impossível ter uma visão completa. Deus é absoluto, é a perfeição, né? E nós somos a imperfeição. Então é dificuldade para se compreender a essência de Deus. Ok. Explicado está. Esclarecido está a questão, né? A resposta a gente ainda fica buscando. Eu estou muito feliz e ansioso para ouvir a Luísa. A Luísa, agora a questão 11. Seja bem-vinda, Luísa. Eu Obrigada. também. A pergunta é: será permitido ao homem algum dia compreender o mistério da divindade? Daí a resposta: quando o espírito do homem não estiver mais obscurecido pela matéria e por sua perfeição, se houver aproximado do mistério da divindade, ele então o verá e o compreenderá. Daí o comentário: a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Nos primórdios da humanidade, o homem confunde frequentemente com a criatura cujas imperfeições lhe atribui. Porém, à medida que o senso moral se desenvolve e que o seu pensamento penetra nas essências das coisas, o homem passa a ter uma ideia mais justa e de acordo com a sua consciência, embora sempre incompleta. Alguém quer comentar? Ou a própria Luísa quer complementar? Esclarecer? Está aberto. Eu acho que se parece bastante com a pergunta 10, né? Natureza íntima. Estou esperando a aprovação da mãe. É isso aí. Natureza íntima. E aqui, Se algum então, dia é possível a gente conhecer, né? Essa natureza, só a evolução de vidas após vidas, que talvez a gente vá conseguir isso, né? Um dia, quem sabe. Tem que ter esperança e fé e fazer por onde, né? Mas eu acho que isso aí são questões de várias vidas ainda. Para a gente conseguir compreender. Aqueles espíritos que estão assim, bem mais esclarecidos, eu perguntaria assim, como Jesus, né? Como outros bem que estão num grau evolutivo já bem do lado de Deus lá, esses devem saberem. Com certeza. Então, né, ele substitui a natureza íntima de Deus por mistério da divindade, né? Na pergunta anterior falou a natureza íntima de Deus. Ele falou, não pode conhecer, porque falta ali um sentido. Então, já que falta um sentido, então é um mistério. Mas e esse mistério? Eu vou poder compreender um dia? Né? Kardec faz a pergunta de uma forma diferente. E aí a resposta do Espírito de verdade é que nós ainda estamos muito presos à matéria. Nós ainda temos dificuldade de transcender. Nós temos dificuldade de ir além daquilo que nos fira o sentido. Né? Buscar pela imaginação, né? A gente ainda tem dificuldade. A gente só sabe aquilo que a gente vê, ouve, pega, sente o cheiro, que está além disso aí, nós temos uma dificuldade, porque daí a gente
não tem uma comparação. Aí, então, a resposta diz que quanto mais nós nos aperfeiçoarmos, mais nós vamos nos aproximar de Deus e mais nós vamos compreender isso aí. Então, as nossas faculdades ainda não permitem, nós ainda estamos na infância da humanidade, na infância. Então, às vezes, a gente fica confuso. E se a gente for olhar, né, na história, né, e também no Velho Testamento, nós vamos ver que nós confundimos bem mais do que hoje. Nós já avançamos bem nesses conceitos de Deus, no entendimento de Deus. Antes, o Deus era muito humano, né? Era um Deus que tinha muitas qualidades humanas. Eu fico pensando, por exemplo, naquela passagem do dilúvio, né? Por que ele trouxe o dilúvio? Se arrependeu de criar o homem. Onde já se viu Deus se arrepender de alguma coisa, né? Tudo que ele faz é perfeito. Mas está dessa maneira porque era o que a gente podia entender da época. Né? Não está errado, nem certo. É a evolução. Conforme nós vamos avançando, nós vamos compreendendo um pouco mais, vamos entendendo as coisas mais espirituais de uma forma melhor, mais completa. Alguém gostaria de complementar, comentar? Ninguém mais? João Dalmolin hoje está quietinho. Está comportado. Estou silencioso. Está silencioso. Cansado. Hoje à tarde teve uma tarefinha mais pesada lá na Casa Espírita, né? Não muito pesada, mas uma tarefa com o povão. Muito bem. Então, acho que nós podemos então passar para a próxima, para o número 12. Olha só, o número 12 está com a Maria Helena. Vamos lá. A Maralena. Então, diz aqui, no livro dos Espíritos, diz assim, embora não possamos aprender a natureza, embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas das suas perfeições. De algumas, sim. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria e entrevê pelos pensamentos. Eu digo que existe muitas coisas que Deus mostra para nós que Ele é, tanto que Ele é absoluto, né? A gente olha o céu cheio de estrelas, cada uma no seu lugar, os rios que correm na terra, assim, forma aqueles pequenos cordinhos formam o rio, né? E deságua no mar. Tudo é perfeito, muito perfeito que Deus fez. Nós mesmos, né? Nós somos muito perfeitos, todos os detalhes do nosso corpo é perfeito, é coisa de Deus. Pai eterno, né? Tudo isso é importante demais para nós. E nós já estamos compreendendo. E mais para frente a gente vai compreendendo mais. Ele vai dar essa sabedoria para nós de compreender muito mais a nossa vida e tudo que está em volta dela. É o que eu entendi. Tá certo? Está certo. Ok. Muito bem. Seja bem-vinda, Heloísa. Chegou mais alguém. Essa é uma reunião de estudo que você pode participar sempre que tiver vontade, dando a sua opinião, né? Fazendo um comentário, trazendo alguma informação mais ou questionando, como eu vou fazer agora. Como é que é essa questão da gente entrever pelo pensamento? Como é que é isso? Como é que a gente pode entender isso aí? Ele continua na natureza íntima de Deus, né? Nós não podemos, embora a gente não possa compreender, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? Aí ele diz sim, de algumas.
mas podemos entrevê-los pelo pensamento, quando a gente se afasta um pouco da matéria. Como é que é isso? Alguém pode ajudar? Aí eu acho que a mediunidade, como eu tinha dito, né? A mediunidade é uma coisa muito importante que acontece na vida da gente, né? Assim, é uma coisa inexplicável, assim, além das nossas forças, das nossas vontades, e acontece com a gente. E é tudo muito perfeito, e vai assim, caminhando para evolução. Todo mundo é médio, cada um vai se evoluindo através da mediunidade. Eu penso assim, não sei se estou certa. Então, os fenômenos mediúnicos, eles dão uma ideia, né, dessa questão que a gente não compreende, mas sente, é isso, né? A gente sente alguma coisa diferente. E a gente vê também, né? Percebe. A gente vê seres que já... né? É coisa impressionante que acontece na vida da gente. Esse aí é um bem que Deus deixou para cada um de nós, e nós vamos se descobrindo através da mediunidade. A Sheila vai falar. Então, eu pesquisei aqui o que é entrever, né? Que é uma palavra que a gente não ouve todos os dias, né? Então, entrever significa prever, enxergar, ver, pressentir, né? Então, é isso aí que a mãe falou, é o pressentimento, a mediunidade está relacionada também a essa questão do pressentimento, né? Tem a ver com a imaginação. Também, eu acho que é uma coisa que vem de dentro, né? Não é tanta a imaginação, que a imaginação você pode criar, né? Você cria uma imagem na sua cabeça. E o pressentimento, no caso, já não é só uma criação, é uma coisa que você sente que é maior do que só imaginar. Eu penso assim, né? Boa resposta. Boa resposta. Numa pergunta futura, só para dar uma pincelada, tem a questão da pergunta do que é o espírito. E se a gente pode entender o espírito. Ele fala também pela imaginação, pelo pensamento também. Que é difícil também. Veja a questão, né? Como é que é a nossa dificuldade. Nós não conseguimos, como a Sheila disse anteriormente, nós não conseguimos entender nem nós mesmos. Nós somos espírito. Nós não entendemos. Mas o que é espírito? Espírito, não sei, é a inteligência suprema do universo. Mas o que é a inteligência, princípio inteligente do universo, né? Princípio inteligente. Mas o que é isso? O que é esse princípio? A gente não entende. Aqueles que viajam mais, né, falam assim, uma fumacinha. Mas ele difere de tudo que é matéria. E fumacinha é matéria. Então, aí a gente vai imaginando e não consegue definir, porque é uma coisa que está além daquilo que a gente convive para comparar. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário antes de ir para a pergunta número 13? Eu queria parabenizar a Maria Helena e a Sheila, foram muito 10. Nessa questão Dilon, aí na resposta está falando que o homem compreende melhor essas perfeições ou esses atributos de Deus, a proporção que se eleva acima da matéria ou se distancia mais da matéria, né? A gente ainda tem bastante dificuldade em entender esse distanciamento nosso da matéria, né? É um distanciamento mental. A gente não vai para longe da matéria, nem para cima, né? Mas é um distanciamento mental quando a gente relativiza as coisas da matéria. Quando a gente compreende que a matéria, o mundo material, nosso corpo, as coisas,
tudo que a gente precisa para viver, para sentir sensação de satisfação, de prazer, que tudo isso, quando a gente compreende melhor, quando a gente olha isso de um ponto de vista superior e entende a importância, o papel dessa matéria nas nossas jornadas no mundo da matéria, no mundo material, e a gente sabe que isso é temporário e que isso é relativo e que a gente pode crescer muito mais quando usa pouco a matéria do que quando usa muito, ou pode crescer também usando muito, depende de como se faz esse uso da matéria, das coisas do mundo. Então a gente está olhando mais de cima, está olhando de um ponto de vista mais amplo, a gente está olhando com a visão de quem tem presente, quem tem em mente a vida nossa mais em essência, que não é uma vida voltada para a matéria. A nossa vida em essência é uma vida espiritual. A matéria é um acidente, né, que a gente mergulha nela, a gente utiliza dela temporariamente em muitas jornadas e depois a gente volta para um mundo onde é o nosso mundo mais próprio, que é o mundo mais leve, que é o mundo espiritual, que é uma dimensão onde a matéria existe, mas ela tem um grau de leveza, né? Ela é uma matéria de outra natureza. Então, quando fala aí de se levar acima da matéria, quando fala anteriormente na outra pergunta, do homem se elevar moralmente para conhecer a Deus, eu acho que tá querendo dizer bastante disso, né? Da gente entender essas jornadas aqui que nós temos aqui no mundo físico, no mundo material, e ter em mente que isso é recurso passageiro, né? E que a matéria ela só tem essa finalidade mesmo, de nos ajudar a nos elevarmos moralmente. E quando a gente se eleva moralmente, e quando a gente desenvolve a razão, como disse na resposta anterior também, e quando a gente se eleva em razão, quando a gente consegue ver Deus, entrever Deus em pensamento, é com o uso da razão, né? Buscando compreender na grandiosidade de tudo que a gente pode perceber, mesmo estando mergulhado aqui na matéria, a gente pode raciocinar, compreendendo melhor algumas coisas de Deus. Ok. A Heloísa, parece que ela queria colocar alguma coisa também. Não, ia entrar na linha do que o João falou. Tá, ok. Então, podemos passar para a questão número 13. Tá por conta do Orlando. Atributo da divindade. Sim. Eu achei um significado um pouquinho melhor do entrever, que seria o que a gente está falando aqui. Eu estou mandando na caixinha de mensagem para o senhor dar uma lida. Já está acabando aqui. Aí a gente continua. Ah, tá. Aí. Entrever, divisar com dificuldade, de forma confusa, imperfeita ou rapidamente. Ter ideia vaga, sentir ao longe ou antes de ver, pressentir, prever. Dá uma ideia mais completa dessa dificuldade que nós temos, né? Então, é um pressentimento, é uma ideia vaga ainda. Ainda a gente vê a coisa assim meio confusa. Né? Essa ideia de Deus ainda está bastante
difícil de a gente avançar, né? Nós temos alguma ideia. A questão número 13 que o Orlando vai trazer vai falar sobre os atributos, né? Que é as perfeições de Deus, né? Que daí talvez a gente consiga ter uma ideia até melhor. Vamos lá. Então, ó, o tamanho do meu livrinho. Ai, ai. Na 13 diz assim, ó, a pergunta, né? Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Ufa! Não temos uma ideia completa dos seus atributos. E veja aqui, e são muitos aqui, né? Já não podemos dizer nem que é alguns, é bastante mesmo. Do vosso ponto de vista, sim, porque credes tudo abraçar, mas sabeis bem que há uma coisa acima da inteligência dos homens, mais inteligente, e para as quais vossa linguagem, limitada às vossas ideias e às vossas sensações, não tem expressão adequada. A razão vos diz, com efeito, que Deus deve ter estas perfeições no supremo grau, porque se eu tivesse uma só de menos, ou não fosse de um grau infinito, ele não seria superior a tudo. E, por conseguinte, não seria Deus. Por estar acima de todas as coisas. Deus não deve suportar nenhuma vicissitude e não ter nenhuma das imperfeições que a imaginação pode conceber. Bom, aí depois vem. Deus é eterno. Quando fala que Deus é eterno, aqui quer dizer o seguinte, que nós temos uma mania de falar assim, a pessoa morreu, foi para a vida eterna, né? Ou fulano é eterno. Não. Eterno é só Deus, que não foi criado por ninguém, não teve começo, não teve fim. Deus é eterno. Nós somos obra, criação de Deus, imortais. O Espírito é imortal, mas nós fomos criados por Deus. Então, eterno é Deus, nós somos imortais, né? Ele, se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou teria sido criado ele mesmo por um ser anterior a ele. E assim que, de grau em degrau, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Quer dizer que Deus não muda, né? É igual aquele... Tem um lagartinho, né? Como é que chama? Muda de cor, muda de jeito, muda a casca, né? Deus não muda em nada, né? Ele é imutável. Se ele tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teria nenhuma estabilidade. Está mudando sempre, né? É imaterial. É imaterial. Quer dizer, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. A matéria ela é palpável, a gente vê, né? E Deus a gente vê só nas coisas maravilhosas que existem. Eu costumo dizer assim, quando eu vejo eu gosto muito de flores, né? Quando eu vejo uma flor bonita ali, para mim é a presença de Deus ali se manifestando em forma de uma flor, né? Então, quer dizer, sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito à transformação da matéria. Então, sem Sanches, né? É único. Não temos 1, 2, 3, 4 deuses. É um só. É único.
Se houvesse vários deuses, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder no ordenamento do universo. Então, Deus é um só. É todo poderoso. Claro, nem podia ser diferente, né? Porque ele é único. É único. Se não tivesse o soberano poder, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto ele. Não teria feito todas as coisas. E as que não tivesse feito, seria obra de um outro Deus. Então, sem outras colocações, né? É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis se revela nas menores coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite duvidar da sua justiça, nem da sua bondade. E aí eu completo aqui dizendo o seguinte: Deus não castiga ninguém. Ele é soberanamente bom e justo, mas ele não castiga ninguém, não. Senão ele deixaria de ser bom, não é? Deixaria de ser bom. Nós é que cometemos as coisas erradas pelo nosso livre-arbítrio. Nós somos livres para fazer o que a gente quiser da vida, não é? Aí a gente planta e a gente colhe. Mas não é Deus que está te dando um castigo. Ah, Deus vai me castigar. Né? Eu tenho que ser temeroso a Deus. Nada disso. Deus nós não temos que temer. Deus é amor. E é pai, né? Um pai de amor e bondade a gente tem que amar, né? E ele nos ama como nunca. Porque a definição de Deus é simplesmente amor. É isso aí, Dilon. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa. Ok. Alguém quer contribuir? Falar algo mais? Seu Sebastião, o senhor está quietinho aí, ó. Só estou ouvindo, estou aprendendo. O senhor está quietinho. Não, mas foi bem dito mesmo. Os atributos de Deus, né? É um exercício para nós também da nossa imaginação, né? A gente imagina aquilo que Deus não pode ser. Né? Então, ele não pode ser matéria, por exemplo, né? Que foi dito ali, né? Porque se a matéria, ela se modifica com o tempo, né? Aí, se Deus fosse matéria, ele também poderia se modificar, né? Não seria imutável, que é um outro atributo dele, sujeito a mudanças. Então, até ele diz, né, que Deus, porque ele é imaterial, então ele não tem uma forma, ele é apreciável aos nossos sentidos. Porque se ele tivesse uma forma, seria matéria. Então, quando a gente diz assim, a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus, é que a gente está trazendo Deus à nossa imagem. Então, Kardec até diz que é ridícula aquela imagem, né? Que coloca Deus na figura de um ancião de longas barbas, envolto no manto. Então, rebaixa o ente supremo até as nossas mesquinhas proporções. Daí, então, a gente passar a colocar paixões humanas em Deus é um passo, né? Aí nós tornamos um Deus colérico, né? Um Deus que se vinga, que se arrepende, um Deus vaidoso, Mas, né? Oi? Deus não Jesus não é a semelhança de Deus? Jesus. Nós somos. A gente, quando fala de Deus, assim, a gente inspira em Jesus, que a gente calcula que Deus é semelhante, que Jesus é semelhante a Deus, então a gente pensa em Jesus, está pensando em Deus. Eu penso assim,
Não sei se eu estou certa. É porque nós temos dificuldade de imaginar, né? Deus está muito além da nossa compreensão, né? Então, Jesus é o que mais se aproxima para a gente, talvez, né? Imaginar as perfeições de Deus. Mas ainda assim, não é o real, né? Deus está bem, Deus é infinito, né? Como o Orlando diz ali, né? Jesus foi criado, Jesus não. Jesus foi criado, Deus não. Deus existiu de todo o sempre. Por isso é falado que é eterno. Então, a gente não tem uma ideia, né? Talvez uma imaginação, uma ideia assim mais grosseira, né? Você imagina uma formiguinha e nós ali pertinho, ela olha o nosso pé. Ela tem ideia de como é que nós somos? Ela só vê aquele muro ali, né? Que é o pé. Que ela é pequenininha, né? Não tem ideia do todo, né? Que nós somos muito maior que isso. Agora imagine, né? Nós talvez bem menor que a formiguinha. Será que a gente consegue, né, ter essa... Né, a ideia é bem mais pobre ainda de Deus. Né? Mas nós estamos... Nossa semelhança com Deus é o Espírito. Não é verdade? Poderia dizer que Deus é um Espírito, de repente, será? Não sei. O que sei? Né? Nós somos Espíritos de Deus. A gente define Deus como Espírito, não sei também se poderia. Fala, Sheila. Ô, tio, eu estava falando aqui com a Luísa agora, que a gente tenta colocar Deus como um ser, a gente tenta criar uma imagem, né, de Deus, de qualquer forma. Mas eu acho que ele não é uma imagem. Eu penso que é uma energia que rege tudo. Não uma coisa. Por isso que às vezes a gente fica tão difícil para a gente compreender que é Deus, né? Porque a gente não consegue nós, no nosso pequeno conhecimento, não consegue explicar o que é Deus, né? Aí que daí volta lá atrás. Então, a gente fica tentando, mas ele não é uma coisa que tem explicação. Ele é um ser, uma energia que realizou todas essas coisas e ainda realiza por todos nós. Por isso que ele está em todos os lugares. É a energia. Então, colocando que ele está em todos os lugares, no próximo capítulo nós vamos falar sobre o fluido universal, que é um atributo, né? A energia, essa energia que está presente em tudo, e através do fluido universal, Deus se manifesta em todo o universo. Mas ainda assim, energia ainda é uma qualidade de Deus, a gente ainda carece de saber o que é Deus, ainda não sabemos. Estamos buscando. E nem vamos saber, porque nosso saber, exatamente. Falta-nos um sentido. Nosso mundo está atrasado para chegar nesse ponto. A gente tem que melhorar. Essa resposta aí está fazendo um pouco daquele exercício de raciocínio que é importante para entrever Deus. Está fazendo esse exercício de raciocínio. Está mostrando aí, né, que Deus necessariamente tem esses atributos que foram lidos aí e dizendo por que tem que ter esses atributos, porque senão não dá para conceber. Quer dizer, é a compreensão. Se não dá para conceber que Deus não seja assim, ou se só se pode conceber que Deus seja com essas qualidades, então nós estamos entrevendo Deus mentalmente, por uma compreensão, né? Compreendendo o que é cada um dos atributos, qual é a grandiosidade que tem um ser que possui esses atributos aí de maneira ilimitada. E aí não falou
de algumas qualidades de Deus, né? Alguns atributos de Deus que a gente fala muito. Não sei se onde é que está isso para frente, né? Se isso está espalhado em algum lugar, se está reunido essas outras qualidades e atributos de Deus. Atributo a gente pode entender como sendo qualidade, né? A mesma coisa. Um atributo de alguma coisa, uma qualidade, algo que ajuda a entender o que é, né? O conceito, definição de alguma coisa. A gente pode entender pelos seus atributos. E aí não fala, por exemplo, fala que Deus é justo e bom, mas não fala aí que Deus é infinitamente misericordioso, infinitamente amoroso, né? Infinitamente todas as qualidades que a gente procura, que a gente precisa desenvolver para a gente crescer moralmente, para a gente crescer espiritualmente, para a gente se afastar um pouco do mundo da matéria, né? Valorizando muito mais, buscando desenvolver muito mais essas outras qualidades da alma. Porque quem desenvolve essas qualidades do amor, da misericórdia, da bondade, da solidariedade, da fraternidade e tantas outras, quem desenvolve essas qualidades se afasta da matéria ou relativiza muito a matéria, desapega da matéria, né? E é capaz de viver com muito pouca matéria, com quase nada de matéria, como diz no próprio Livro dos Espíritos, numa questão lá para frente, vai viver com o mínimo necessário em termos materiais. Então, essas outras qualidades devem estar em algum lugar colocado mais para frente, mas essas que foram colocadas nessa questão, elas ajudam muito nessa compreensão de que um ser que tenha esses atributos é um ser que está acima de tudo. Ele é supremo. Como diz na questão 1, em termos de inteligência, é supremo. Uma coisa que para mim é difícil de entender, complicado de entender, é esse atributo da eternidade. Porque nós, na nossa limitação, como nós vivemos e nós só vemos com os olhos da matéria, nós só vemos um início e um fim das coisas, nós queremos sempre um início. E nós queremos, se Deus é incriado, mas como que uma coisa incriada surge? Se Deus é eterno, ele está desde sempre. Como entender isso? Existir desde sempre. Então, para a gente, para o meu raciocínio, é complicado pensar que algo não tem um começo, que algo não foi criado. Fica muito grande isso, fica uma ideia complexa para explicar. Sim, mas como que é assim existir desde sempre? As coisas não têm um começo? Para nós tem, né? Nós temos um começo, tem um meio e tem um fim. É a nossa ideia de encarnação. A nossa ideia, inclusive, da astronomia, que os sistemas, que os astros, que o Sol, que a Terra, teve um começo e vai ter um fim. Tudo teve um começo e vai ter um fim. Agora, Deus não teve começo e não vai ter fim. Também essa colocação ali do seu... Como é o nome dele, lá de Maracaju? Seu Sebastião. Seu Sebastião. Que o nome dele não apareceu aqui, aí na hora que eu quis falar, esqueci. Seu Sebastião falou que a nossa semelhança com Deus
Nossa semelhança com Deus está da nossa característica espiritual. Isso. Na nossa característica de ser espiritual é onde nós mais podemos perceber a nossa semelhança com Deus. Porque o espírito, né, tem atributos de crescimento em inteligência, de perfectibilidade, tem atributos de imortalidade, quer dizer, para trás não é como Deus que existe, mais para frente vai existir sempre. Então, eu acho que o seu Sebastião ali não explicou muito, mas ele quis falar sobre tudo isso e muito mais, né, seu Sebastião? Para dizer isso aí mesmo que você está falando. Para dizer que por aí... Obrigado. Uhum. Obrigado. Que por aí nós podemos nos sentir, nos entender, nos compreender com maior semelhança com Deus, alguma semelhança com Deus, né? Agora, imagem eu já não sei, porque nós não temos imagem de Deus, né? Esse é um dizer bíblico, imagem e semelhança de Deus. Alguma semelhança com Deus nós sabemos que temos por nos sabermos que somos os seres mais evoluídos que conhecemos. Com certeza tem outros muito mais evoluídos que nós, e muitos, né? E muito mais evoluídos, mas nós somos o mais evoluído que nós conhecemos. Então, nós entendemos que temos uma semelhança com Deus. Agora, a imagem, a doutrina espírita nos ensinou que nós não temos como fazer uma imagem de Deus. Não é possível fazer uma imagem, né? Não dá para fazer um Deus antropomórfico, né, com formas humanas aí, com características humanas. E nem sei se é por isso que nessa primeiro conjunto de atributos aí não falou desses atributos que nós temos que desenvolver, né, da misericórdia, do amor. Falou da bondade e da justiça só, né? Mas usou esses outros atributos, imutabilidade, da infinitude, da onipotência, da imaterialidade, da unicidade. Não tem outro Deus, ele é único. Enfim, é isso aí que eu queria falar. Ok, gratidão. Estamos já com tempo de 52 minutos. Está na hora de a gente caminhar para o encerramento. Acho que nós avançamos bastante, foi uma reunião bastante produtiva, uma participação que acho que nós estamos conseguindo participar melhor, né? Mais, isso é muito bom. Cada um contribuiu um pouco, né, para o esclarecimento. E essa experiência de cada um de nós é muito bom, enriquece o nosso estudo, porque traz, né, mais informações, ainda que seja de contribuições de informações ou de dúvidas e de perguntas, né, a gente vai melhorando. Essas questões todas que nós colocamos aqui, né, que ficou muitas questões ainda em aberto, né, nós vamos explorar mais ela, como o próprio João diz, né, mais à frente nós vamos falar ainda sobre o infinito, sobre o bem e o mal, sobre várias questões, né, como é que Deus, sendo poderoso, soberanamente bom e justo, pode ter criado o mal, por exemplo, né, uma coisa assim que a gente, de repente, entra naquela questão lá do paradoxo, né? Uma coisa sem solução. Mas nós vamos entendendo um pouquinho mais isso conforme nós vamos avançando no estudo. Para a próxima semana, nós vamos fazer o título Panteísmo. São 3 perguntas. Perguntas 14, 15 e 16. Ao invés de eu apontar o dedinho e falar você, gostaria que alguém se pronunciasse. Quem, por exemplo, quer fazer a pergunta número 14 na semana que vem? Deixa eu ver se ela é pequena. Vamos ver se ela Eu falei com o microfone desligado aqui, é a mesma coisa, Maria Helena. Falei primeiro que você.
Meu microfone estava desligado. Se for pequenininha, é minha. Quem quiser pegar, pode pegar. Tá dando muita briga, deixa eu. Eu posso pegar 16, né? Que aí eu leio aquele comentário e aí parece Sim. que eu falei bastante. Então, a 16 fica com o João Dalmolin, então. Então a 14 fica comigo. A 14 é minha. 14 é a Sheila. E a 15 é da Lu. A Lu diz que pega a 15. Aí vocês comentam. Ó, que beleza. 15, 16 e 14, 15, 16, né? Então tá. 14 Lu, 15 Sheila e 16 João Dalmolin. É o contrário. Eu agradeço é o contrário, a todos mas tudo bem. Pela participação. Foi muito prazeroso estar aqui, muito aprendizado. E devolvo a palavra para o André Luiz. Eu vou ver a palavra para o André. Já estamos no horário de 57 minutos. Eu vou pedir à minha mãe, Maria Helena, que faça esse pensamento para mim. Então, vamos elevar nosso pensamento a esse Deus tão maravilhoso e pedir a Ele que nos oriente, nos ampare e não deixa a gente querer adivinhar, que ninguém adivinha aqui, que nós vamos se modificando, melhorando e aprendendo um tanto mais com essa leitura. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Muito obrigado, Jesus, que nos orienta também. E muito obrigada a todos que estejam sempre conosco. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão a todos, gratidão pela presença e pela participação. Pois não.